Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Meu nome é Tiago Batista, sou membro da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa lição de hoje da Escola Dominical. Continuamos com o estudo da Carta de Tiago. A lição de hoje é a lição número 7 da nossa revista, que tem por tema Fé sem parcialidade. O texto base da lição é o capítulo 2, versículos de 1 a 13 da carta de Tiago. Gentilmente peço aos irmãos que abram suas Bíblias e me acompanhem na leitura da palavra de Deus. Antes da leitura, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando, nos conduzindo no estudo de sua palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, venho te pedir misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa, ó Santo Espírito. Nos abençoa com sabedoria, com entendimento. Nos ajuda a entender Tua palavra, a intenção de Tua palavra, Senhor, para que possamos fazer Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao texto, meus irmãos. Repetindo aqui, Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Vamos à leitura. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrares também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Meus irmãos, antes de prosseguirmos com a análise aqui do texto, eu gostaria de pontuar, destacar duas palavras. A primeira é parcialidade, como o nosso próprio título da lição diz, fé sem parcialidade. A parcialidade aqui vem de parcial, da palavra parcial, que significa partidário, aquele que julga ou opina sem isenção, ou seja, o injusto. E um outro ponto seria a acepção de pessoas. A acepção de pessoas nesse contexto aqui da carta de Tiago, basicamente é
tratamento preconceituoso, discriminação, certo? Esses dois pontos ele basicamente vai ser a base de todo esse trecho da carta de Tiago. É justamente sobre isso que Tiago vem falar e vem combater essa conduta dentro da igreja. Tiago, meus irmãos, ele passa nesse trecho de sua carta a corrigir um problema grave, não é? Um problema de ordem interna da igreja, que basicamente seria a discriminação de um irmão para com o outro, preconceito, fazer acepção de pessoas, que muito provavelmente estaria ocorrendo nas sinagogas, nas igrejas daqueles dias. Eu particularmente entendo que essa doutrina é muito importante, pois a acepção de pessoas, o preconceito, a discriminação, infelizmente ainda é, nos dias atuais, uma realidade na igreja. Não é? E para isso Tiago começa a lecionar nesse trecho de sua carta, do capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, sobre ética cristã, sobre conduta cristã. E ele faz isso fundamentado exclusivamente nos ensinamentos de Cristo. Vamos dar início à análise aqui do texto. Vou ler novamente o versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Essa fé que ele fala aqui não se refere à fé de crer, de acreditar, né? Essa fé que ele fala aqui, ela tem uma amplitude. Se refere à fé cristã como um todo. Se refere à vida cristã. Ele está falando sobre ética cristã, sobre comportamento, sobre conduta cristã. Ele fala Senhor da glória, né? Se refere a Jesus Cristo como Senhor da glória. Jesus Cristo é o Senhor da glória, porque Ele é quem revela a glória de Deus. Isso a gente confirma lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele fala em acepção de pessoas aqui, como a gente falou, que seria um tratamento preconceituoso, que seria a discriminação de um irmão para com o outro, é justamente a exaltação de alguém por motivos superficiais. Aparência, riqueza, posição social, classe social. Honrar um irmão na igreja em detrimento de outro. Fazer distinção entre pessoas. Não é? Ou seja, ter um tratamento preconceituoso. E essa conduta, meus irmãos, ela claramente é condenada na Bíblia. A palavra de Deus condena essa conduta, condena a parcialidade, o partidarismo dentro da igreja, tá certo? A discriminação ela é incompatível com a natureza da igreja, com a natureza de congregação, de unidade. Né? E isso é comprovado por muitos textos na Bíblia. Eu vou citar apenas alguns aqui. Levítico capítulo 15, versículo 19, Jó 39, 34, versículo 19, Deuteronômio 10, 17, 2 Crônicas 19, 7, Provérbios 24, 23, também Provérbios 28, 21, Romanos 2, 11, Efésios 6, 9, Colossenses capítulo 3, versículo 25, 1 Pedro 1, 17. Vejamos aqui o que diz o texto no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele oferece oportunidades iguais de salvação para todos os povos.
independentemente de cor, de raça, de classe social. Deus trata todo mundo de forma igual. A discriminação na igreja, ela é inconsistente com o Senhor da Glória. A discriminação, ela anda na contramão do caráter de Deus, dos fundamentos de Deus. Até porque, como a gente sabe lá em Gênesis, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não é? Vamos seguindo. Aqui nos versículos 2, 3 e 4, Tiago, com a intenção de clarear esse entendimento, ele traz uma ilustração, ele traz um exemplo aqui da realidade daquela época, né? Vamos ler aqui o versículo 2, 3 e 4. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Quando ele fala aqui no vosso ajuntamento, em algumas versões a gente pode encontrar nas sinagogas ou na igreja, tá certo? A intenção aqui é falar sobre a reunião religiosa, a congregação, não é? E ele fala também, entrar também algum homem com anel de ouro no dedo. Naquela época, meus irmãos, era muito comum os judeus usarem anéis nos dedos. Os anéis, eles representavam um símbolo de status naquela época. E os mais abastados, os mais ricos, eles usavam anéis de ouro. E em alguns casos, em quase todos os dedos da mão. Para exibir aos demais a sua situação econômica, né? E uma curiosidade aqui é que alguns historiadores defendem que naquela época existia até um negócio dedicado ao aluguel de anéis. Então, se alguém em algum momento gostaria de se apresentar com uma forma mais pomposa, né, e não tinha condições para isso, não tinha como fazer, ele poderia ir lá, alugar os anéis, utilizar, visitar ou participar de algum evento e depois devolver esses anéis, né, para a gente ter ideia de como utilizar os anéis nos dedos era um símbolo de status naquela época. Ele fala aqui, com vestes preciosas, em algumas versões em trajes de luxo, seriam roupas finas, roupas caras, brilhantes, né? Adornos. Meus irmãos, é importante ressaltar aqui um ponto nesse trecho da carta de Tiago, para a gente esclarecer que Tiago, nesse momento, ele não está criticando quem frequenta a igreja, quem se apresenta na igreja de forma pomposa, com vestes de luxos, com anéis do dedo, não. Tiago não está criticando esse comportamento. O que Tiago está combatendo aqui é justamente a relação lisonjeira da igreja para essas pessoas, né? Quando ele fala aqui, e também entrar um pobre com sórdida vestimenta, apesar de existir algumas pessoas com recursos, a gente estudou nas lições passadas que naquele momento, comparado ao judaísmo, o cristianismo ainda era algo novo, não é? Quando Tiago escreveu isso, fazia pouco tempo ainda que Jesus tinha sido crucificado. E ele estava escrevendo aos cristãos judeus que andavam dispersos. E a maioria da igreja naquela época, a maioria das pessoas, era composta, a grande maioria, de pessoas pobres, muito pobres, né? Camponeses, órfãos, viúvas, etc. E onde eles se encontravam nos locais para realizarem os cultos, em alguns casos eram até nas sinagogas dos judeus. E nessas sinagogas, nessas igrejas, naquele tempo, não havia assentos, não haviam bancos para todo mundo sentar.
havia um número limitado de bancos que eram chamados de lugares de honra. Por isso que quando esse trecho fala aqui de lugar de honra, está falando justamente sobre isso, não é? E alguns se sentavam nesses lugares de honra, nesses bancos, e a grande maioria ou ficava em pé ou sentava no chão. Havia um número limitado desses bancos, né? E um detalhe é que esses lugares de honra eram justamente os lugares onde os fariseus sempre queriam se acomodar, sempre queriam sentar. A gente encontra isso no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 e 39, nas palavras do próprio Jesus, que diz o seguinte: e ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos na ceia. Então, havia um interesse por parte dos fariseus em ter esse local de destaque nas sinagogas, nas igrejas, né? Versículo 4. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não fizeste juízes de maus pensamentos? Fazer distinção aqui, meus irmãos, ele está falando sobre tratar um e outro de formas diferentes, não é? Fizeste juízes de maus pensamentos. O que ele está querendo dizer aqui é que, quando ele se refere a juiz, juiz é aquele que deveria julgar com imparcialidade, não é? E quando a gente trata uma pessoa com discriminação, nós nos tornamos juízes de pensamentos perversos, de maus pensamentos, ou seja, fazemos um mau julgamento das pessoas. Geralmente, as pessoas que têm essa conduta, não é? Discriminatória, que exalta alguém por uma condição superficialmente melhor que o outro, essa pessoa geralmente no seu íntimo ela aguarda, ela espera algum benefício em troca, né? Alguma coisa, ela espera colher alguma coisa em troca disso aí. Vamos seguindo, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Meus irmãos, ao longo de toda a Escritura, os pobres são sempre um objeto de interesse especial de Deus, né? Os pobres, eles têm uma atenção especial de Deus. E a gente confirma essa dedicação aos pobres em vários textos bíblicos. Salmos 41, 1, Salmos 68, 10, Salmos 72, 4, e o versículo 12 também, Provérbios 21, 13, Provérbios 28, 27, Provérbios 31, versículo 9, 31, versículo 20, Gálatas 2, 10. Eu separei aqui para leitura Provérbios 17, 5, versículo 5, que diz o seguinte: o que escarnece do pobre e insulta ao seu Criador, o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Deus escolheu os pobres, meus irmãos. É isso que Tiago estava tentando dizer à igreja naquele momento. Vocês estão exaltando as pessoas erradas, né? Nesse contexto, eu aproveito para aproveito a oportunidade para dar uma dica de leitura, né, que é um livro de um pastor norte-americano, Brennan Manning. Se a pronúncia estiver equivocada, desde já eu peço desculpa aos irmãos, que é O Evangelho Maltrapilho, que é esse livro aqui, não é? Que fala justamente sobre esse assunto que a gente está conversando agora, não é? Fala que Deus é o Deus dos maltrapilhos, que Deus é o Deus dos pobres. Fala sobre essa atenção especial que Deus tem aos pobres. Vale a pena a leitura. Bem, vamos seguindo. Além disso, a gente sabe que do próprio Jesus, ele
não fazia parte da elite daquela época, né? A gente constata isso desde a sua genealogia. Jesus nasceu pobre, foi filho de carpinteiro, morou 30 anos numa região muito pobre, e depois disso, quando começou a pregar na Galiléia, em Samaria, que também eram regiões esquecidas pelas autoridades daquela época ali. Então, Jesus não teve uma vida vivendo de forma folgada. Jesus não teve ele teve uma vida convivendo com os pobres, não é? Mas durante toda a sua vida aqui na Terra, Jesus só demonstrou imparcialidade. Ele tratava as pessoas de igual modo. A gente pode confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 16, que diz o seguinte: E enviaram-lhe os seus discípulos com herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Meus irmãos, em outras palavras, esse texto vem nos dizer aqui que Deus julga o nosso coração, não a nossa aparência, né? Vamos seguindo aqui no versículo 7, versículo 6 e 7. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Quando ele fala aqui, vós desonrastes o pobre, já é justamente sobre isso. Ele está, vós tratastes o pobre, vocês trataram o pobre com discriminação, de forma preconceituosa. Não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Esse trecho aqui, a melhor doutrina, ela entende que nessa parte da carta de Tiago ele estava fazendo uma referência aos tribunais religiosos, liderado pelos judeus ricos, que ainda se opunham ao cristianismo e julgavam os cristãos, não é, naquela época. E a gente confirma isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, quando Tiago fala desses ricos que arrastam os cristãos aos tribunais, ele está fazendo justamente alusão a esses tribunais religiosos que naquela época existiam, liderados por judeus abastados, que ainda faziam oposição ao cristianismo e expulsavam até cristãos das sinagogas. E eram provavelmente esses mesmos judeus que os cristãos estavam exaltando em suas reuniões religiosas, não é? E Tiago vem escrever a carta, e nesse trecho ele vem combater, condenar justamente isso. Vocês estão exaltando as pessoas erradas. A gente não pode fazer distinção, a gente não pode fazer discriminação dentro da igreja, ser partidário dentro da igreja. Versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Em algumas versões a gente pode encontrar a lei régia ou a lei real. Em algumas outras versões, lei soberana. Essa lei aqui é o próprio Evangelho. Fazemos bem quando amamos o nosso próximo, como tratamos o nosso próximo, como nós desejamos ser tratados. É isso que ele está falando aqui. Versículo 9. Mas se fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores.
Se fazer, a gente encontra aqui uma condicionante, né? Tiago está revelando aqui realmente a necessidade e o desejo de corrigir uma má conduta que existia naquela época. Ele não estava falando aqui de uma situação ocasional, de uma situação pontual na igreja, mas sim de uma prática contínua que estava existindo, que chegou até ele perceber isso e incomodar ele para falar sobre esse assunto, né? E aqui a gente aprende que quando a gente faz acepção de pessoas, quando a gente discrimina ou somos preconceituosos, nós cometemos pecado. Acepção de pessoas é pecado. Ser preconceituoso, fazer discriminação de um irmão em detrimento do outro na igreja, por questões superficiais ou por qualquer outra questão, é pecado. É isso que Tiago vem alertar a igreja aqui. E nós cometemos pecado e somos qualificados como transgressores da lei. Redarguidos, a gente pode entender como qualificados. Somos redarguidos, somos qualificados como transgressores da lei. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É um ponto que gera algumas discussões, mas pelo que eu verifiquei, pelo que eu analisei, a intenção de Tiago aqui nesse ponto, ele estava querendo dizer que essa lei, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, ela não é uma série de proibições isoladas. Isso é proibido, aquilo é proibido, isso não pode, não. O que ele estava querendo falar aqui é que ele entende a lei como um todo, uma unidade básica, que requer o amor perfeito a Deus e ao próximo. Não é? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, a gente vai entender melhor isso. É o resumo de toda a lei. Não é? Quando diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o Tiago estava tentando falar aqui que errar nesse ponto específico, fazer acepção de pessoas, não significa que você violou todos os outros mandamentos, mas você violou um dos mandamentos, não é? Desses 2 que foi citado pelo próprio Jesus, que é o resumo de toda a lei. Né? Você acaba violando toda a lei e se tornando culpado de todos os outros. Essa foi a intenção de Tiago aqui, essa foi a maneira que ele caracterizou isso. Ele traz uma gravidade a esse pecado. Para deixar esse entendimento mais claro, no versículo seguinte, o versículo 11, ele traz um exemplo. Mais uma vez, ele ilustra esse entendimento. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estarás feito transgressor da lei. Versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai e assim procedei. O que é que Tiago está falando aqui para a gente? Basicamente ele está doutrinando aqui sobre sermos coerentes, não é? Não só pregar o Evangelho, mas também nos atentarmos ao nosso proceder, a pregar e viver o que estamos pregando. A nossa conduta tem que estar alinhada ao Evangelho. Viver o Evangelho. Ele está falando aqui sobre conduta cristã. Devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade aqui, meus irmãos, são as Escrituras Sagradas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus era chamada de lei. Quando ele fala aqui lei da liberdade, é a palavra de Deus, é a palavra que liberta.
Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, uma pessoa que não mostra misericórdia nem compaixão pelos necessitados é como se fosse uma pessoa não redimida. No dia do julgamento, ele será julgado por Deus sem qualquer misericórdia. E quando a gente para pensar no dia do julgamento, está ali para ser julgado, e julgado por Deus, e esse julgamento ser realizado de uma forma que não haja qualquer misericórdia da parte de Deus, meus irmãos, eu confesso que só em pensar, só em imaginar essa situação, me vem um grande temor. Não é? Por outro lado, já a pessoa cuja vida é caracterizada pela misericórdia, a pessoa que é misericordiosa com os outros, está preparada para o dia do juízo, né? E receberá a misericórdia de Deus. Nas próprias palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, fala o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E em sede de conclusão, meus irmãos, hoje podemos aprender com esse trecho da carta de Tiago que a nossa conduta deve ser imparcial. Devemos tratar todos de igual modo, sem fazer acepção de pessoas. Que a acepção de pessoas, o preconceito, a discriminação é pecado, né? E que devemos ser coerentes, devemos pregar e termos uma conduta alinhada a essa pregação. Devemos pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E devemos ser misericordiosos. Só vamos alcançar misericórdia se formos misericordiosos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e a praticar a sua palavra. Fiquem com Deus e até a próxima.